Cara, se você é atleta de fisiculturismo e usa esteroide, ou simplesmente você é um cara que usa esteroide para fins estéticos, fins recreativos, que não seja competição. Assiste esse vídeo até o final, porque eu quero bater um papo com vocês sobre uma alteração muito importante que pode aparecer no seu sistema cardiovascular e nós, como médicos, precisamos investigar isso. Porque existe tratamento e, quando não tratado, o desfecho é muito ruim, tá? Do que eu estou falando hoje? Esse modelo de vídeo, você já conhece. Toda vez que eu trago nesse formato, é um conteúdo mais técnico que nós sempre temos alguma referência científica para falar sobre. E hoje, novamente, nós vamos bater na tecla da ESC, do guideline da ESC, que é a Sociedade Europeia de Cardiologia. E o tema de hoje vai ser sobre doença arterial coronariana em usuário de esteroide. Antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Se você caiu de paraquedas nesse canal, meu nome é João Diniz, eu sou médico, sou residente de Medicina Esportiva pela USP, que é o maior programa de residência médica da América Latina. Eu também sou atleta de fisiculturismo pela FBB e pretendo novamente estar nos palcos em breve. O intuito desse canal, para você que entrou agora, que está assistindo esse vídeo agora, é trazer conhecimento à luz da ciência. Existe muita coisa errada na internet, muita informação pela metade. Então, a minha ideia é trazer essas orientações para que você possa aplicar no seu dia a dia, melhorar o seu físico, melhorar a sua estética e, consequentemente, a sua autoestima. Voltando para o tema do vídeo, nós sabemos que o uso de esteroide em doses suprafisiológicas, e que toda vez que eu falar de uso de esteroide, eu vou definir se é para fim estético, suprafisiológico, além do que seria o normal, ou para fins de reposição, que aí nós estamos falando de saúde. Nesse vídeo, especificamente, é para estética, que a maioria das pessoas que assistem meu canal usa esteroide para fins estéticos. São poucos aqueles que realmente necessitam de uma reposição de testosterona, pouquíssimos. E o cara que usa esteroide em dose suprafisiológica, qualquer um, tem um risco aumentado de desenvolver doenças cardiovasculares. Quando eu falo doenças cardiovasculares, eu me refiro desde uma hipertensão, uma doença arterial coronariana. Para quem não sabe o que é uma DAC, né, a doença arterial coronariana, é uma placa de gordura nas artérias. Né? E geralmente, quando é na coronária, é aquela plaquinha de gordura que causa um infarto. Tá? Quando é no cérebro, causa um AVC. Pronto, é basicamente isso. Então, hipertensão, DAC, insuficiência cardíaca, AVC, como eu já falei, dentre outros problemas que podem estar associados ao uso de esteroide. E por que o esteroide tem esse risco aumentado? Primeiro, pelos diversos fatores que eu já citei em vídeos anteriores, eu vou deixar passando no card desse lado ou desse, de como o esteroide afeta o coração. Mas além de afetar o coração, ele afeta também os vasos. Então ele aumenta a resistência vascular periférica, ele favorece um turbilhonamento maior que facilita o acúmulo de placas de gordura nessas artérias. Doença arterial coronariana. O esteroide também, ele altera muito o perfil lipídico. Em algumas pessoas altera mais do que outras e alguns esteroides são classicamente mais agressivos para o perfil lipídico do que outros. O mais clássico deles é o estanozolol. Mas outros esteroides também podem afetar bastante, como os esteroides orais derivados de 17A, tipo oxandrolona. Isso em algumas pessoas, depende da dose, depende do tempo de uso. Então, essa alteração de perfil lipídico, com a tendência a ter um aumento de LDL, que é o colesterol ruim, e uma baixa de HDL, vai favorecer também o acúmulo de placa de gordura nas artérias, doença arterial coronariana. Segundo ponto. O esteroide também, principalmente em mulheres, pode alterar a resistência periférica à insulina. Essa resistência periférica à insulina aumentada também favorece o acúmulo de placa de gordura nas artérias. Em mulheres é muito menos comum ter doença coronariana primeiro, porque mulheres, na fase de reprodução, fase reprodutiva, na menarquia, elas têm um menor risco cardiovascular em relação aos homens. Nós, homens, temos o risco cardiovascular maior do que as mulheres. Existem algumas explicações para isso. Que eu vejo que faz mais sentido é porque a mulher tem um efeito protetor do estradiol, que é um hormônio que é mais produzido pelas mulheres do que pelos homens. Nós, homens, também produzimos o estradiol, através da conversão da testosterona em estradiol, pela enzima aromatase, mas as mulheres têm muito mais estradiol do que androgênios. Isso tem um efeito positivo. Por quê? O estradiol, por exemplo, ele favorece o acúmulo de gordura subcutânea,
que, entre aspas, é uma gordura saudável. Diferente do androgênio, a testosterona, ela favorece o acúmulo de gordura visceral, que é a gordura dos órgãos, que é uma gordura mais inflamatória, que piora perfil lipídico, que piora saúde cardiovascular. Então, essa é uma das explicações que as mulheres têm mais sobrevida que os homens e têm o menor risco de doença do sistema cardiovascular. Mas lembrando, mulheres pós-menopausa, o risco é igual ao homem. Por que o risco é igual ao homem? Porque na pós-menopausa o nível de estradiol dela cai muito. O ovário para de funcionar, ou quase para de funcionar, e os níveis de estradiol despencam e ela fica muito parecido com o homem na relação androgênio-estrogênio. Então o risco cardiovascular dela aumenta depois da menopausa. E o último ponto é que o esteroide, por si, agride o vaso diretamente e também aumenta a pressão arterial. Tudo isso vai favorecer uma maior chance de doença arterial coronariana. Por que eu estou batendo na tecla de placa de gordura em coronários? Porque para nós fazermos a avaliação, e isso a ESC, Sociedade Europeia de Cardiologia, recomenda que a gente faça, quando nós consideramos um cara com risco para doença arterial coronariana, ou um cara com doença arterial coronariana estabelecida, nós precisamos fazer alguns testes. E é nesse ponto que eu queria chegar. João, o que é um risco de doença arterial coronariana? É tudo o que eu citei. Desde o uso de esteroide até alteração de colesterol, hipertensão, diabetes, tabagismo, idade, etc, etc, etc. O principal desse vídeo que você está assistindo, esteroide é um risco para doença arterial. Hipertensão, que geralmente vem associada ao esteroide, é um risco também a mais para DAC. E dislipidemia, que é a alteração de colesterol, também é um risco aumentado para DAC. Quando nós temos uma pessoa em risco para essa doença das artérias, uma das coisas que a Sociedade Europeia de Cardiologia recomenda é que nós façamos teste de esforço para saber se aquela artéria que está irrigando aquele coração, ela está conseguindo suprir as necessidades mesmo diante de um esforço. Isso daí a gente avalia a reserva coronariana. O que eu quero falar com isso? Quando o coração está lá batendo e ele tem uma plaquinha de gordura na coronária, essa placa de gordura ela entope uma parte da coronária, certo? Mas você está em repouso, o coração não está demandando tanto, então aquela artéria ali meio entupida, ela resolve a situação. Agora, quando você coloca esse cara para fazer uma esteira, uma bike, essa artéria que está parcialmente entupida, ela tenta aumentar o fluxo, mas ela não consegue, porque ela normalmente já está dilatada para compensar essa metade de obstrução. Mas o coração está demandando mais. Ora, ele está trabalhando, você está correndo, você está pedalando mais forte, o coração, cara, eu preciso de mais energia, eu preciso de mais oxigênio, eu preciso de mais nutrientes. E essa coronária não consegue suprir. E aí a gente vai ver alterações eletrocardiográficas sugestivo de isquemia no teste de esforço. Além do teste de esforço, outro que eles recomendam, principalmente quando esse teste de esforço vem alterado, quando eu falo teste de esforço, pessoal, estou falando do teste ergométrico, tá? Tem um outro vídeo aqui que eu citei, né? Principalmente o teste ergométrico, que é mais fácil aqui no Brasil, mas existe o eco-stress, o eco-stress, não o strain. O stress é o ecocardiograma tradicional com alguma droga ou exercício físico que aumenta a atividade do coração. E a ressonância magnética cardíaca também com estresse. E quando esses exames vêm alterados, nós precisamos estratificar o risco do paciente e progredir para outros exames. Então, por exemplo, fiz lá meu teste ergométrico, fiz lá minha esteira, deu alterações eletrocardiográficas sugestivas de isquemia. Ou deu algumas alterações inespecíficas. Eu vou deixar de investigar? Não vou, cara. Não vou. Uma pessoa que é usuário de esteroide tem um risco aumentado. João, mas aqui na ESC eu fui ler, cara, que você me recomendou, não tem nada falando de usuário de esteroide. Nem tem, nem nunca vai ter. Talvez nunca tenha. Não vou morder minha língua aqui. Realmente não tem. Se você pesquisar aqui, em nenhum desses pontos fala sobre usuário de esteroide. Mas ele fala sobre pessoas que têm hipertensão. Hipertensão pode ser secundária ao uso de esteroide. Tem pessoas, ele fala aqui sobre pessoas dislipidêmicas. Pode ser secundária ao esteroide. Tem pessoas aqui com DAC, pode ser secundária ao esteroide. Então, como eu já falei em vídeos anteriores, nós adaptamos as outras doenças para o cara que é usuário de esteroide. E o que é que ele recomenda? Um teste desse veio alterado, um teste de esforço alterado. A gente progride para um teste de imagem.
que aí pode ser um angiotensina de coronárias, que, diga-se por sinal, é super difícil de conseguir. Na maioria dos planos, eles fazem uma baita burocracia para liberar. As 2 vezes que eu precisei pedir uma angiotomografia, eu tive que fazer carta de recomendação, tive que explicar a necessidade do exame e ainda assim houve problemas para a liberação desse exame. A angiotomografia de coronárias é uma tomografia de tórax, um pouco mais, com protocolos diferentes, um pouco mais de tecnologia, que vai avaliar o lúmen desse vaso, certo? Essa é uma das opções da gente avaliar como aquela artéria está, se ela tem algum grau de obstrução ou não, porque isso direciona o nosso tratamento. Então, o teste de esforço alterado com o exame de imagem alterado mostrando obstrução de coronária é tratamento. Ponto final. Ah, João, o cara é um paciente de alto risco, é usuário de esteroide, fuma, tem colesterol alterado, é hipertenso. Muitas vezes esse cara vai direto para o cateterismo. Dependendo principalmente da alteração que vier no teste ergométrico, se essa alteração for uma alteração mais grave, como a gente fala, mais sugestiva de isquemia mesmo coronariana, esse cara vai direto para o cateterismo. Então, assim, imagina a dificuldade que eu tenho de conseguir um angiotensina de coronárias, ou de uma ressonância com estresse, ou o ecocardiograma com estresse. Agora, imagina a dificuldade que eu tenho se esse cara for de mais alto risco, com o exame mais alterado, de conseguir um cateterismo. São grandes limitações que nós temos na medicina, né? Se eu pudesse seguir os guidelines e a vida real fosse um guideline, era muito fácil. Tá aqui, eu anotei, ó. É tudo protocolado, não tem segredo. Vê tal alteração, tal fator de risco, baixo, médio risco, alto risco, faz isso, isso e aquilo. Tal exame viu alterado, progride. Cara, é muito simples. Só que a vida real não é tão simples. O plano às vezes não libera. Como eu já falei, eu tive que fazer carta de recomendação explicando por que o paciente precisava, colocando CID, citando artigos, citando estudo, e mesmo assim o plano ainda fez uma baita burocracia para poder liberar. Agora imagina se esse paciente, que eu estou aguardando ele trazer o resultado, vem com angiotensina de coronárias alteradas. É sobre dividir o risco, né? Um angiotensina alterado com algum grau de obstrução significa iniciar tratamento para que essa obstrução, essa placa, ela não cresça. Então a gente vai desde antiagregantes plaquetários até o uso de estatinas para controle de colesterol, uso de medicações, se tiver alteração de pressão, vai controlar a pressão também. Ah, deu pré-diabetes, vai controlar o pré-diabetes, vai tentar controlar todos os aspectos que podem piorar ou instabilizar essa placa. Agora, a grande barreira para a gente fazer uma boa avaliação são os planos de saúde, né? E geralmente, se você pegar um médico que não sabe o que escrever para recomendação, o auditor não libera. Não libera a realização desse exame, certo? Então, assim, existe uma série de avaliações que a gente pode fazer para isso. E, João, quando o exame veio alterado e deu placa nas coronárias, cara, eu vou poder treinar? Eu vou poder competir? Eu acho que essa vai ser a grande dúvida no final, né? Eu vou poder treinar? Eu vou poder voltar a competir? Eu vou poder continuar usando hormônios? Segura que esse vídeo está chegando quase em 14 minutos, então eu vou deixar para falar disso no próximo. Se você ficou com alguma dúvida, cara, com relação a esse vídeo, com relação aos exames, lembrando que tudo que eu citei na diretriz da ESC, isso aqui é de acesso livre, tá? Se você tiver interesse de ler, é só você jogar no Google que você tem acesso. E se você tiver alguma dúvida, manda aqui embaixo nos comentários. Lembrando que eu leio, pessoal, eu leio todos os comentários que vocês mandam, tá certo? Respondo todos eles. E as melhores dúvidas eu sempre trago em vídeos para poder esclarecer, porque eu sei que vocês se interessam, por isso que vocês mandam a pergunta. E eu acredito que a pergunta que você pode mandar aqui embaixo vai servir para ajudar uma série de pessoas. Lembrando que não tem pergunta besta, tá bom? Besta é quem não pergunta. Por esse vídeo é isso, tamo junto, valeu, falou e fui.